A menos que haja corrupção pelo meio, como vemos. Mas o país está em negative equity, no seu agregado. E vamos estar em negative equity pelo menos até 2025. Em 2025, talvez, com sorte, a dívida hipotecária remanescente seja inferior àquilo que nos vai restar para pagar a área imobiliária. O que significa que não vai haver influxo de dinheiro em Portugal até 2025, o que significa que ninguém nos vai emprestar dinheiro para empresas, para comprar bens de equipamento para fábricas e o que quer que seja, enquanto não pagarmos esta bolha imobiliária. Mas esta bolha imobiliária, se nos deixou com um excedente de habitação, para que tenham uma ideia, Portugal tem 5 milhões e meio de casas. Diz que cerca de 700 mil estão à venda. Eu direi que eu somaria a estas, porventura, mais 1 milhão de casas que estão vazias e simplesmente não estão à venda porque a pessoa pensa voltar a vendê-las mais tarde, quando os preços estiverem melhor, não vão voltar a melhorar, ou porque são dadas como segunda habitação, mas na verdade não são segunda habitação, foram compradas para outros fins. Dos 5 milhões e meio de casas que temos em Portugal, apenas cerca de 4 milhões estão habitados. 5 milhões e meio de casas habitáveis, com boas condições. Não estou a falar de caseiros. As casas que nós temos vazias em Portugal, se nós puséssemos 3 pessoas por fogo, dava para albergar 4 milhões e meio de habitantes. E, no entanto, nós temos os jovens a prolongar a vida até aos seus 30 porque não se conseguem emancipar, porque não conseguem aceder a uma casa. É irónico e não constituem família e isso provoca um ocaso demográfico. Mas o que tem isto a ver com a corrupção? O que tem a ver com a corrupção é o facto de estas casas foram construídas num número excessivo, os empréstimos para a imobiliária foram construídos excessivos, mas há aqui um pormenor muito delicado que nós queremos dizer. 190 mil milhões de euros em imobiliária, num país onde a habitação esteve a ser vendida a 1.600 euros um metro quadrado, em média. Mas construir um metro quadrado de habitação nova custa 600 euros. 2/3 desta dívida, pelo menos, não foi a construção. E estamos a falar de construção nova, já não falamos. 2/3 não foi. O que é que foi esses 2/3 que faltam? Destes 190 mil milhões de euros, o que foi? Foi o valor do solo. Estamos a falar de dezenas de milhares de milhões de euros do solo, de dinheiro, que não foi dado para construir, que foi dado simplesmente para valorizações especulativas do solo. Quanto vale o solo? Como é que foi possível esta especulação desenfreada com o solo? Quanto vale o solo? Quanto vale um imóvel? Um imóvel não é um bem concorrencial. O preço de uma folha de papel é ajustado pela oferta e procura, claro, mas toda a gente pode produzir papel e o que faz cair os preços. O imobiliário não é assim. Ou melhor, o solo não é assim porque ninguém produz solo. O solo pode sofrer benfeitorias, pode sofrer o que quer que seja, mas solo, no sentido de espaço, ninguém o produz. E é sobre o espaço que se especula, não é sobre a terra, é sobre o espaço. E quanto é que vale o espaço? O espaço vale basicamente o máximo que as pessoas puderem pagar por ele. E qual é o máximo que as pessoas podem pagar por ele? É o máximo que os bancos emprestam. Qual é a lógica de um vendedor de solo? Um vendedor de solo que tem um solo, que tem uma renda agrícola anual, vamos supor, de 500 euros por hectare, a quanto é que vende o solo? Vende o solo por um montante que, depositado no banco, lhe permita obter de juros 500 euros por ano. Se a taxa de juros estiver a 5%, ele vende a 10 mil euros o hectare de solo. Deposita esse dinheiro no banco e obtém 500 euros de juros todos os anos. Se os juros sobem, o que é que acontece? O preço do solo baixa. Se os juros descem, o preço do solo sobe. Aliás, a fórmula é simples. O valor do solo é igual à renda anual a dividir pela taxa de juros. Não é preciso ter muita formação matemática para se perceber que quando a taxa de juros tende para zero, o valor do solo tende para infinito. E se nós soubermos que as taxas de juros no início dos anos 80 estavam à volta dos 25% e que vieram a descer até aos 3% em 2007, nós percebemos que durante 25 anos o valor do solo não fez mais senão aumentar. O valor do solo e o valor das casas, que também se aplica uma renda e também seguem exatamente o mesmo princípio. A casa para investimento, para arrendar, o antigo prédio de rendimento.
Então, se nós tivemos durante 25 anos uma política monetária que fez, pela simples descida das taxas de juros, aumentar os preços dos imóveis, nós tivemos duas coisas muito interessantes a acontecer. Perfidamente interessantes. A primeira é que, como as taxas de juros desciam de uma forma muito rápida, o investimento mais sustentável que houve durante estes 25 anos não foi pôr o dinheiro na bolsa, não foi pôr o dinheiro em depósitos, foi comprar casas para revendê-las passado 2 anos a um preço mais elevado. E durante 25 anos, todos nós nos convencemos, enquanto país, de que o dinheiro que tínhamos íamos comprar imóveis e revender mais caro, sem sequer fazermos nenhumas benfeitorias. Mas enquanto esperávamos que as casas revalorizassem, não nos dávamos a amassada de as arrendar, porque nós precisávamos tê-las prontas para ser revendidas passado 2 anos. Portanto, mantínhamos fechadas. E como mantínhamos as casas fechadas, as pessoas que queriam emancipar-se e comprar casa iriam ter de ir procurar casas cada vez mais para a periferia das cidades. E então foram-se construindo durante 25 anos casas, sem ser com o objetivo de as habitar imediatamente, mas com o objetivo de revendê-las num futuro mais ou menos distante. O que fez com que, aí, sobretudo a partir do início dos anos 90, a construção de casas se tenha desligado dos fundamentos demográficos. Já não se construía para habitar, construía-se para investir. Como os selos do Fórum Filatélico, que estão recordados, que ninguém os comprava para os contemplar, nem sequer para mandar cartas. É simplesmente para revendê-los mais tarde. E estivemos, durante 25 anos, neste jogo, a construir uma casa nova a cada 6 minutos. Na esperança de que sempre alguém mais tarde fosse comprar mais caro. Mas esse alguém mais tarde só iria comprar mais caro quando as taxas de juros fossem mais baixas. Durante 25 anos foram descendo. Até que chegou a 2007 e recordam-se que as taxas de juros voltaram a subir. E rebentou a bolha. E quando rebentou a bolha, o que é que nós constatamos? Que nós, enquanto país, durante 25 anos, estivemos a sacar o dinheiro da indústria, a sacar o dinheiro da agricultura, a sacar o dinheiro das florestas e a comprar em casas vazias, e gastar em casas vazias. Mas agora, as casas vazias têm um outro segundo aspecto. É que à medida que íamos construindo mais casas vazias, era preciso solo para essas casas vazias. E no solo é que estava o principal ganho. Porque se uma pessoa conseguia ganhar valorizações de 5, 10, 15, 20% ao ano a comprar casas e a revendê-las passado um ano, o grande negócio era comprar terreno nas periferias das cidades a valores agrícolas. Um terreno agrícola não tem por que valer mais do que 2.000, 3.000, 4.000 euros sem benfeitorias. Revendê-lo e depois, sabendo que vinha aí um construtor civil a querer construir imóveis para vendê-los a pessoas que iam especular com os apartamentos já construídos, o que é que uma pessoa ia fazer? Simplesmente pediam um alvará de loteamento e revendiam a preço do terreno urbanizável. Quantos mais fogos, quanto mais habitação fosse possível construir naquele terreno, mais uma pessoa podia pedir ao construtor. Normalmente podia pedir qualquer coisa como 2 milhões, 3 milhões de euros, 4 milhões, 5 milhões de euros por hectare ou mesmo mais. Ou seja, às vezes chegar a 12 milhões de euros por hectare. Um hectare, se estão recordados, é mais ou menos um tamanho de campo de futebol, 100 por 100 metros quadrados. E então, durante 25 anos, jogámos este jogo formidável. Uns a comprarem casas para revender passados 2 anos e outros a comprarem terreno para pedir uma reclassificação, um alvará de loteamento ao autarca ou a alguém na administração central para revender ao construtor, comprar a 2.000 e revender a 2 milhões. E assim entretivemos-nos. Entretivemos gastas uma legislação que, ao contrário daquilo que acontece nos países da Europa civilizada, em que quando um proprietário de um terreno recebe um alvará de loteamento, é contabilizado exatamente a mais-valia urbanística, aquilo chamado a fortuna trazida pelo vento, o windfall gain, que é trazido por essa reclassificação, e o solo indemniza o proprietário com o valor inicial do terreno e o Estado retém esse dinheiro para construir obras públicas, para construir escolas, etc., hospitais e infraestrutura de urbanização. Em Portugal, não. Esse dinheiro nos PDMs não existia, os alvarás não parametrizavam, aos olhos da lei esse dinheiro não existia em lado nenhum, e então dava-se ao autarca a faculdade de, com uma folha de papel, conceder um alvará de loteamento e enriquecer imediatamente quem quisesse, pagar a campanha eleitoral e já agora comprar uns lugares na Assembleia. Entanto, depois com alguns outros mecanismos para assegurar um colégio, ter um sindicato de voto, para financiar o clube de futebol local, etc, etc. Mas este foi o negócio. 25 anos. E quantos hectares é que se lotearam durante esses 25 anos? As contas estão feitas. Loteados,
foram pelo menos cerca de 100 mil hectares, 1% do território nacional, pouco mais. O nosso território tem 9 milhões de hectares, 1% do território nacional foi loteado, aproximadamente. Nós temos de malha urbana cerca de 3% do território, portanto, isto é um número plausível. 100 mil hectares foram loteados, parte foi efetivamente edificada e outra ficou loteada, mas foi comprada pelo construtor civil, que mais tarde nem sequer conseguiu construir, porque arrebentou a bolha entretanto, não conseguiu mais umas permissões, o que seja. Mas 100 mil hectares loteados e que alguém, um construtor, um promotor imobiliário, comprou pelo menos a 2 milhões de euros por hectare. Estamos a falar de 200 mil milhões de euros em 20 anos que foram gastos em pura especulação sobre o solo. Pura especulação sobre o solo. Não foi dinheiro gasto em construção. 200 mil milhões de euros. Estão recordados que o primeiro resgate da Troika foi 78 mil milhões de euros. Em pura especulação. Quantas pessoas beneficiaram disto? Eu penso que a maior parte dos urbanistas estarão de acordo em dizer que as urbanizações, em média, deverão ter tido qualquer coisa como... Cada loteador, em média, deve ter tido acesso a 5 a 10 hectares, alguns bastante mais. Portanto, há uma amplitude bastante grande. Mas se imaginarmos que cada loteador, em média, conseguiu lotear 10 hectares, nós estamos a falar de 10 mil loteadores que capturaram 200 mil milhões de euros neste intervalo de tempo. Ou seja, dito de outra forma, estou a falar de 0,01% da população portuguesa que encaixou 120% do PIB com alvarás de loteamento. Eu penso que não deverá ter havido uma maior transferência de riqueza na história de Portugal, provavelmente desde a própria implantação da nacionalidade, em que a aristocracia do norte da Europa, que ajudou à reconquista, se substituiu e tomou as propriedades da aristocracia moçárabe que aqui estava. Eu não estou a ver outro instante da história nacional em que tenha havido uma tal redistribuição da riqueza. E por que mecanismos é que se fez esta redistribuição da riqueza? O professor Palmeiras já aqui falou. Pelo alvará de loteamento, pela alteração ao PDM. E tudo isto não só não configura corrupção desde um ponto de vista legal, porque a lei não o contempla, não é um facto jurídico. Quando muito, hoje em dia seria possível pôr algum autarca, algum técnico urbanístico no tribunal por um desses alvarás de loteamento, não pela fortuna arbitrária e transferência de riqueza pública que concedeu. Noutros países da Europa, um ato destes de conceder mais-valias urbanísticas daria prisão. Nós não o conseguimos pôr na prisão por isto, mas quando muito conseguimos pô-lo na prisão por não ter respeitado a Cécia ou a REN ou qualquer outro pormenor técnico. O crime económico não existe, quando muito existe uma espécie de uma contraordenação, digamos assim. Isto é algo tão absurdo como se o Estado tivesse criado uma legislação omissa, tivesse legalizado o assalto à mão armada com a condição do assaltante necessitar de um alvará e de usar uma gravata amarela. Não é? Então, a Associação de Transparência e Integridade poderia pôr o assaltante em tribunal, não por ter assaltado, mas por não ter usado a gravata amarela ou não ter tido o alvará. Mas o assalto em si mesmo é crime. O que é que isto tem a ver com a situação em que nós vivemos? O que tem a ver com a situação que nós vivemos é que o grosso da dívida privada, mais de 2/3 da dívida privada, resulta do crédito imobiliário. Isto fez com que os portugueses pagassem pelas casas 2 a 3 vezes mais do que elas efetivamente custaram a construir, 2 a 3 vezes mais do que elas valem. Criámos uma nova aristocracia, oligarquia, o que quiserem, que neste momento, que sabia de antemão, os mais profissionais sabiam de antemão que 2007 era o limiar da bolha imobiliária, que a partir daí tinham de sair fora do jogo do imobiliário. Então fizeram duas coisas a partir de 2007. A primeira foi investir logo na colheita de cereais de 2008. Vocês lembram-se do pico dos cereais. A especulação sobre os cereais tem de ser de curto prazo, porque depois, quando vem a colheita seguinte, os preços descem, portanto é preciso especular, reter a venda do cereal enquanto há necessidade e depois então vendê-los no alto do preço. E depois daí saltaram para os derivados, os futuros de petróleo em 2009, 2010. Que correspondeu a movimentos simplesmente especulativos com o dinheiro feito na bolha imobiliária, não só na portuguesa, como também na espanhola, como
nos Estados Unidos.